Um treinador versus 30 gordos é mais problemático do que parece e eu vou te explicar o porquê, então acompanha até o final do vídeo. Recentemente, o Guto Galamba fez um vídeo, né, participou aí de um debate que é um treinador versus 30 gordos. Tem algumas considerações bem importantes. Alguma coisa que eu queria falar antes é que esse modelo de debate que está começando a surgir no Brasil agora, com mais força, é uma coisa que já acontece na gringa e eu acompanho nos Estados Unidos faz muito tempo, através principalmente de um canal chamado Jubilee, que é um canal, pode pesquisar aí, que tem mais de anos que faz esse modelo de debate, porque lá o debate nos Estados Unidos são bem intensos, cara, porém existem alguns problemas muito graves com esse tipo de debate. Inclusive, as pessoas que assistem mais tempo, né, que os brasileiros, a maioria não está acostumada, as pessoas que assistem mais tempo, elas já sabem desse tipo de problema, tá? Mas vamos entender o porquê que eu acredito ser tão ruim em alguns tipos de debate, né, um ponto que eu acredito ser ruim, e o que a gente pode tirar disso, tá? Então vamos lá ver algumas partes, né, resumido para não ficar muito longo, de um treinador versus 30 gordos. Profissional de educação física. Então você não escolheu, né, primeiramente quando nasceu, ser profissional de educação física. Então, por isso que eu falo que é uma escolha. Eu sou gordinho, peso 120 quilos. Então eu sou um cara feliz por eu estar gordo, você entendeu? Eu escolhi, porque assim, eu já fui magro, engordei. Então a escolha é minha. Posso ir pra academia, malhar e emagrecer, mas não. Tô feliz assim. Primeira coisa, ele fala assim, ó, se você era uma criança gorda, você não escolhe. Cara, concordo 100%. Criança gorda é culpa 100% dos pais. Inclusive, uma criança gorda tem mais chance de se tornar obesa, gorda, quando ela crescer, tá? E a culpa é dos pais, sim. Só que o que eu penso? Se ela cresceu, ela já tem opção, por mais que seja mais difícil para ela, e provavelmente ela já tem opção de tomar a decisão, ela já tem opção de escolher, tá? Agora, isso que ele tá falando de ele é feliz porque é gordo e escolheu, eu acho isso um tremendo papo furado, não sei, eu acho que nem ele deve acreditar nisso, porque não é possível, né? Se uma pessoa for uma pessoa gorda e falar assim, cara, eu tô feliz assim mesmo sendo gordo e eu não ligo, eu vou acreditar muito mais e vou bater palma pra esse cara. Agora a pessoa falar assim, ó, eu quero ser gordo e eu sou feliz sendo gordo porque eu quero, né? Feliz porque sou gordo. Isso eu já não acredito muito, cara. Tem muitas pessoas, isso não é uma regra, mas pessoas que estão acima do peso que elas admitem não ser saudável. Pô, eu sei que eu tô assim, mas eu sei que eu preciso melhorar, preciso tomar vergonha na cara. Muita gente reconhece, né? Ou muita gente nem liga, ó, gosto de beber, tal, beleza, sem problema nenhum, né? A pessoa gosta de comer muito. Mas agora você querer trazer isso é uma opinião dele, não vai mudar nada na minha vida, mas eu acho que é mentira, tá? Essa é a minha opinião. Como eu estou então hoje. Tu concorda comigo que ser gordo é uma escolha? É uma escolha porque assim, a gente nasce, certo? Eu era magro e fiquei gordo. Então isso não vai interferir na minha vida particular, na minha vida social. Ó, eu vi o cara lá atrás, eu acabei de perceber esse detalhe, ele tá balançando a cabeça e fez assim que não. Primeira coisa, se você tá concordando com o debatedor, você não precisa nem tá aí, você pode sair já, porque você tá concordando, né? Então beleza, ó, ele colocou o tema lá, ser gordo é uma escolha, o cara foi lá, concordou, ser gordo é uma escolha, então beleza, então já pode sair. E não é todo mundo que concorda, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então não mas veja, você pode não ter o melhor psiquiatra, mas você pode ir no YouTube, você pode pesquisar outras coisas e você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Mas você não concorda comigo que uma vida de estudo, de trabalho, de filho, de mulher... O que eu concordo contigo é que é difícil pra cacete. Então não é uma escolha. É claro que é. Pô, como assim? É a mesma coisa. Mas, oxe... Então vamos lá, ó. Pessoas que, em relação a treino e dieta, né, cara? É mais difícil para algumas pessoas do que para outras? É claro que é difícil, cara. Ah, Lucas, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, o que acontece é o seguinte, o mundo não quer nem saber. As leis da física, elas não vão mudar por sua causa, porque você tem uma rotina corrida. O mundo é injusto, cara. É lógico que o mundo é injusto. Tem gente que nasce de família rica, herdeira. Tem gente que nasce numa miséria lascada. Tem gente que tem uma família top, tem gente que tem dinheiro, mas tem uma família destruída. Então assim, cara, o mundo é injusto. E o mundo não tá nem aí pra você, cara. Basicamente, se você não conseguir cumprir a sua parte, você vai engordar e não vai ficar saudável. Isso é uma realidade, isso não é uma opinião minha, né? Essa é a diferença de eu falar assim, pô, cara, é assim que funciona porque é minha opinião. Não é minha opinião. O mundo é assim, ação, reação. Se você tem uma rotina ferrada e você não treina, não faz dieta e tá engordando, tá jogando sua saúde pro buraco, cara, isso não vai ser saudável, tá? Mas como que eu posso fazer?
cara, você tem que controlar sua alimentação dentro do seu possível, você vai treinar quando dá, nem que seja 2 vezes na semana, menos tempo. É mais fácil falar do que fazer? Lógico, porque se não fosse, a maioria das pessoas ali teriam uma condição física bacana, mas não é isso que acontece. A maioria das pessoas do Brasil e do mundo são sedentárias e tem problemas relacionados à saúde, a sobrepeso. Então, assim, é o mundo perfeito, mas é a realidade. A realidade, ela é imutável, né? Independe de opinião. E essa é uma das críticas do debate que eu tenho. Porque o que acontece? Não faz sentido você colocar coisas que vão totalmente contra a realidade. Eu não vou falar nem ciência, porque eu sei que existe ciência boa, existe ciência ruim, e isso é muito variável, tá bom? Mas também faz parte da ciência e esse é um dos braços da realidade. Porque assim, você ser gordo não é saudável, ponto. Qual que é o sentido de você ir num debate sendo gordo e tentar defender que não tem problema ser gordo? Isso vai de encontro com a realidade, tá? Não faz sentido, tá bom? Mesma coisa que você querer pregar que você consegue ter uma qualidade de vida boa sendo miserável, não tendo dinheiro nem para pagar um aluguel, por exemplo. Cara, você não vai ter uma qualidade de vida, você não vai ter dignidade, porque você não consegue comer, você não consegue morar. Então isso é uma realidade, né? Isso vai causar um sofrimento. Então assim, tem gente que consegue ser feliz assim? Provavelmente não. Provavelmente não, e se tiver, cara, isso vem numa coisa interna, mas o que eu quero dizer aqui, que tem coisas que são muito difíceis de debater. E aí, quando a gente fala desses debates, nos Estados Unidos rolam umas coisas assim que tá ficando doentio em alguns aspectos. Esses dias eu tava vendo um debate lá que era um cara da esquerda versus 20 extrema direita. E os caras da extrema direita, por estar num espaço aberto de debate, algumas pessoas falarem que é liberdade de expressão, as pessoas da extrema-direita, algumas tinham, sim, coerência, mas algumas estavam defendendo crimes, cara. Então, assim, você vai lá e defende crime. E esse é o problema dos debates. Não tô querendo dizer que... eu não tô querendo falar que esse é exatamente esse caso. Mas o que tá no fundo é você dar voz para algumas coisas que não deveriam ter voz. Isso é a minha opinião. Você dá voz a algumas coisas que não deveriam ter voz, tá? Não deveria ter voz... você defender crime. Não deveria ter voz você defender obesidade, tá bom? Por quê? Porque é uma doença e é uma coisa que faz mal, independente do que você acha ou não. E se você acha que você tá feliz assim, você seria mais feliz magro. Mas muitas vezes é mais difícil você chegar lá, tá bom? Porque a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de educação física é que a ausência de doença não é saúde. Então, não é porque essas pessoas, igual algumas estão ali e vão defender mais pra frente, né? Eu não tenho nenhum problema de saúde. Não quer dizer que você seja saudável, tá bom? Então, beleza, vamos dar continuidade aqui. Porque é difícil, não é uma escolha, mas é uma escolha muito difícil. Mas acaba sendo mais complicado, porque junta tudo. Mais complicado foi o que a gente já falou. Esse rapaz aqui deu trabalho, hein? Não significa ser uma pessoa triste. O que é que você tá conseguindo? Como é que você vai ter mais qualidade de vida? Deixando de ser o quê? O que é que você tá acontecendo no seu corpo? Eu estou falando. Você responde a 25 processos por calúnia, difamação e o uso de imagem de você pessoas. Vai ter que provar muito eu tenho isso, como provar. 22 semanas atrás. Querer atacar, provavelmente os caras já conhecem, né? Já puxou a capivara ali do Guto. E, cara, se você vai para um debate assim, com o coração peludo, né? Tipo assim, com certeza o Guto já fez coisas que ofendeu esse rapaz, que ele já tá bem ferido. É complicado porque você vai perder na inteligência emocional, porque aquela pessoa já alugou um triplex na sua cabeça, né? Então, assim, é mais difícil você debater assim, né? Com o emocional ali bem abalado. Então esse cara acabou que não falou nada, não foi discussão nenhuma, foi só atacando e boa. Corpo gordo como corpo doente, tá, né? Eu acho que o corpo e a saúde estão em lugares diferentes. Legal. Nada a ver. Corpo e saúde não estão em lugares diferentes, tá? Isso é uma opinião errada, tá? É uma opinião errada, beleza? Corpo e saúde tem tudo a ver, né? Pô, se você tá todo ferrado, como vai falar que você está saudável? Você pode estar saudável em um outro âmbito, emocional, espiritual, concordo demais. Isso também é um braço da saúde. Agora, a saúde física existe porque você mora em um corpo, tá? Você não consegue desvencilhar. Não é uma massinha que você pega e separa, é tudo integrado, né? Corpo, mente e espírito. Tem uma... A gente fica reforçando esses estigmas
E eu acho que isso mais afasta a galera gorda, por exemplo, de uma academia ou de um consultório médico do que aproxima. Eu acho que pra mim isso é o essencial pra começar os debates. Eu tô ofegante porque tem 10 segundos. Relaxa, tá tudo certo. Cara, não, você tá ofegante porque você está obeso, amigo, e isso acaba atrapalhando sua aptidão cardiorrespiratória. É igual o fisiculturista, o cara toma muita bomba, tem muita massa muscular e fica ofegante também, porque tá muito pesado, tá? Então beleza. Mas ó, é um ótimo argumento, né? Algumas coisas mais afastam, né? Porque, cara, é muita propaganda, tipo assim, se a pessoa é gorda, ela vê academia, todo mundo sarado, malhado, ela acaba criando uma aversão àquilo, e isso é complicado. É aí que você fecha seu coração, que essas pessoas fecham o coração e por nada elas conseguem mudar isso, porque existe uma coisa chamada plasticidade neural. Cara, isso tá tão interno no seu sistema nervoso, no sistema interno ali da sua cabeça, tá tão enraizado, que você acaba se fechando totalmente, né? Igual eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, falar aqui de um outro assunto, né? Mas, por exemplo, o ateísmo. Tem muitas pessoas que elas não acreditam em Deus, e elas se fecharam tanto para isso, cara, que de nenhuma forma, não importa o que você apresente para elas, elas não vão nem conseguir, nem se elas quisessem. Tem algumas pessoas que queriam, mas elas não conseguem acreditar, porque tem coisas que ficam muito enraizadas na gente, né? Eu usei um exemplo extremo, mas falando agora dessa questão da gordura. E isso ele tem total razão, cara, mas para você conseguir passar por isso, você vai ter que atravessar isso, você vai ter que superar isso. É um processo que depende de você, é aquilo que a gente falou no começo do vídeo, é a mais difícil, é muito mais fácil pra mim vir aqui falar isso, cara, porque eu gosto de treinar, não é a realidade de todo mundo, cara, eu gosto de treinar, eu entendo que não é todo mundo que gosta de treinar, eu tenho uma sorte, não sei, pode ser minha biologia, eu tenho essa necessidade de treinar, de fazer força, eu gosto de luta, eu sinto que isso me faz bem, eu sinto que eu não consigo viver sem essa guerra de treino, de porrada, uma guerra mental que eu tenho ali na hora. Isso é muito do meu instinto. Então pra mim é bom, cara. Só que eu sei que muitas pessoas, quando começarem a ter essa vida, também vai fazer bem. Só que às vezes você não tem que esperar estar com vontade pra começar. Você tem que ir, cara, que a sua vontade vai vir. Você vai conseguir quebrar essas barreiras, tá? Então é isso que eu penso, amigo. Total empatia, argumento top do cara, né? Mas é aquilo, cara. E tudo boils down, tipo, fica... finaliza nisso, você tem que tomar uma atitude, só depende de você, a realidade ela não vai mudar porque você tem uma crença diferente. Enfim, só queria reforçar isso, o corpo gordo não é doente, apesar de ser um fator de risco a mais, né? Tá, qual é a ideia? Tá, beleza, ele não é gordo mesmo sendo doente, mas tem mais probabilidade de ser, e enfim, engloba várias coisas, né, igual a gente falei. Vamos ver os próximos aqui. Desumanizar é não tornar aquele corpo humano, não tornar aquele corpo disponível para... Desumanizar, ela falou. Para ser amado, para ser aceito. Eu não quero que ninguém aqui ou você me aceite, não, porque eu já me aceito. Então eu não entendi. A minha saúde está maravilhosa e não tem nada a ver com o meu corpo. Eu sou uma mulher... Cara, é aquilo que a gente tá falando. Uma coisa é uma opinião, outra coisa é algo que destoa da realidade, tá? E você falar que a saúde não tem nada a ver com o corpo, destoa da realidade. Por quê? Porque existem saúdes, você tem saúde emocional, você tem saúde espiritual, sentimental, que seja. Mas quando chega na saúde física, que faz parte desse braço, você não consegue separar isso, cara. Não dá. Então não tem nada... uma afirmação chega a ser ridícula. O corpo não tem nada a ver com saúde. Mentira. O corpo tem muito a ver com saúde. Não todas as saúdes, mas é um braço também da saúde. E não tem como você separar, porque você vive no seu corpo, meu amigo, minha amiga. Mulher gorda, e eu faço exames periódicos e todos os exames ok. Boa, beleza. Certo. Todos os exames ok. E isso é devido à sua autoestima elevada? Não tô entendendo onde é que o debate tá. Não, é de acordo, porque a partir do momento que você fala que uma pessoa gorda não pode ser saudável. Eu nunca disse isso. Eu falei inclusive o contrário. Você fala. Eu, inclusive, falei o contrário pra ele. Eu disse, existe a possibilidade, mas não existe a probabilidade. Só, cara, é isso que eu falo, o problema de alguns debates. São debates pouco construtivos de... Eu nem sei de onde saíram essas pessoas. Um cara muito preparado, claro que ele tem razão... Enfim, não faz o menor sentido, né?
Vamos ver se o que a gente pode absorver disso, porque tá tenso. Na sala, concordando que a pergunta foi mal feita no tema, você tem que concordar que existe um embate. Então a gente está concordando que a pergunta foi mal feita, e não que a pergunta não faz sentido, ou que a pergunta em si não direcione para o que realmente pode existir, que é o gordo ter compulsão. Entendeu? Entendo, mas... Então ele fez uma afirmação relacionada com o gordo ter compulsão, e ela tá falando que não, né? Cara, eu acredito que uma pessoa pode ser gorda sem compulsão. Se ela simplesmente come um pouco a mais do que ela gasta todos os dias, né? Porque às vezes ela fica muito sedentária, o metabolismo dela tá muito lenta, mas ela não come tanto, mas ela come mais do que ela gasta de energia, ela vai engordando e pode ser que ela não tenha compulsão por comida. Às vezes ela bebe muito álcool, às vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que não é todo gordo que tem compulsão, tá? Isso eu não concordo 100% com ele, mas... se a gente for classificar que uma regra seria quando é a maioria, beleza, porque a maioria realmente deve ter mesmo. Isso aí já não sei, é indiferente. Ó, o amigo ali voltou próximo, esse amigo emocionado. Vou usar a história da Maraísa, como a minha história também é muito tocante e é muito triste. Existe um armário onde a gente sai para se entender como gordo. Porque quando a gente é criança, a gente não tem entendimento de que a sociedade vai massacrar a gente, de que a gente pode vir a ter um problema no joelho ou um problema de coração. E aí eu te faço uma pergunta. Pessoas com síndrome de Down são mais propensas a terem doenças cardíacas. Nem por isso existe um movimento contra a síndrome de Down. Porque não tem como curar. Sim, não tem como curar, então, porque não é um problema. Agora você tem que se colocar... Cara, não, sério. É isso que eu falo, galera. Tá destoando da realidade. Não faz sentido nenhum. Não, mas não tem como curar a síndrome de Down, cara. O que tem a ver? A obesidade é uma coisa tratável. A síndrome de Down, não. Cada argumento. Não, vamos pular isso aqui. Ó, outro debate a moça leva pro pessoal. Eu já vi isso aqui. Ela é voltada rapidamente porque ela só fica atacando o Guto e não... como você já deve ter visto o debate, não fala nada que presta, tá? Eu concordo. Não é porque algo gera lucro que justifica um custo elevado que outras pessoas estão pagando. Por exemplo, o lucro que você gera quando você pede um McDonald's, por exemplo, vem pra minha conta? Independente, o lucro não responde, vem pra minha conta. Ele vai pagar imposto também, o McDonald's, não vai? Sim. Então você tá falando da questão do SUS... Mas eu nem como McDonald's. Eu nem como McDonald's. Então, ó, pauta, quem defende obesidade tá falhando o SUS. Essa foi a pauta que ele teve. E aí, o pessoal do outro lado aqui tava discordando e tal, porque, enfim, resumindo o que ele falou, foi que a gente paga imposto e muito desse dinheiro, ou uma parte desse dinheiro, né, ele deu um número, é convertido no tratamento da obesidade. E ele fala que o tratamento da obesidade, a obesidade é uma coisa evitável. Logo, se você ser gordo, ter problemas de saúde, utilizar o sistema público, afeta indiretamente no bolso da sociedade como um todo, tá? Então foi isso que ele falou. É um argumento que eu nunca tinha parado para pensar. E aí eu lembro que um rapaz, ele falou assim, mas, por exemplo, né, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Tá. É o Hulk. Cara, eu não tô conseguindo achar o Hulk agora, mas ele falou um negócio assim, mas tem tanto problema, tanto político roubando, e aí vocês vão se preocupar com o gordo só quer ser feliz, tá? E assim, se o Guto apontou um problema que foi um problema relevante, eu acho que é importante ser dado o holofote, porque o que acontece? A gente não pode ver um bandido assaltando o mercado e ignorar porque existem mais bandidos roubando em outros lugares do mundo. Esse é um argumento totalmente falho, né? Tirar o holofote, mas isso tá acontecendo, você não tem que dar importância pra isso porque já acontece outras coisas erradas. Cara, tudo tem que ser dado atenção. Não é porque você tá colocando atenção nisso que a outra coisa ali, que também é errada, deva ser ignorada, tá bom? Então, basicamente, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, essa é a minha opinião. É um debate complicadíssimo porque a gente tá falando muito mais de emoção ali do que fatos, né? Eu acho que a pessoa tá com dificuldade, ela precisa de empatia, precisa de ajuda, mas a maior ajuda que essa pessoa precisa é dela mesma, porque, cara, tem gente que não entende que se ela não se ajudar, não adianta ela ter melhor dieta, melhor treino e não se ajudar, né? Mas enfim, se você quiser o meu acompanhamento personalizado com treino e dieta, eu vou deixar o link aqui embaixo.
que tem tudo já, o passo a passo completo, que eu faço de maneira 100% individual para você botar o shape de forma saudável, tá bom? Então clica aqui, já se inscreve e curte e compartilha esse vídeo.